da manhã. Ontem à tarde ele passou revisando todo o material com maior zelo para estar aqui conosco. Ele que é médico, fiquem de pé pessoal para me ajudar a receber. Ele é médico, cirurgião, mais de 30 anos de carreira, uma pessoa super bem sucedido, empresário, visionário, um cara de sucesso. E hoje vocês vão aprender por quê? Um cara de sucesso, um cara que já é reconhecido na profissão, já é reconhecido, já viajou o mundo, diversos países. Por que ele começou a empreender com Forever? Por que ele começou a tomar aloe vera? Por que ele começou a recomendar aloe vera para os seus pacientes? Tudo teve um porquê, tudo teve um start, tudo teve um início. E hoje vocês vão aprender com ele, talvez coisas que vocês nunca ouviram em outro lugar. Mas a simplicidade, a simpatia e o conhecimento dele, eu tenho certeza que hoje é o dia D. Como eu falei, é o dia da decisão. É o dia que você vai levar o resto das suas vidas. Não é um dia assim. Você não está aqui por acaso, você não caiu aqui de paraquedas. Tudo tem um propósito. Me ajude a receber, com uma grande salva de palmas, o Dr. André Valente, direto de Maceió. Pessoal, boa tarde. Que lindo estar aqui. Gratidão, meu Deus, gratidão. Bem, passa aqui no meu slide. O poder da suplementação, né? Nós temos o privilégio de poder conhecer e utilizar esses grandes produtos da nossa Forever Living. E meu nome é André Valente, eu sou médico há 20 e poucos anos, sou otorrinolaringologista. E conheci os produtos, assim, utilizando eles, porque o Adriano Aristides e a Clécia são meus pacientes há muitos anos, há 12, 13, 14 anos. Operei a Adriana, inclusive, a filha deles. De vez em quando, o Adriano me dava uma garrafinha de aloe, ou um V-Force, ou outro suplemento, e simplesmente eu não usava. Ou eu provava, achava ruim, botava na gaveta e não dava nenhum valor, né? O presente que o Adriano dava com tanto carinho, eu não valorizava, porque a minha visão médica era aquela visão mais do tratamento da doença, da cirurgia, dos procedimentos, e eu não via como uma garrafinha amarelinha podia mudar a nossa saúde. E aí, no ano de 2020, já naquela época de pandemia, eu trabalhava em UTI de Covid, e aí eu peguei Covid, não tinha outra forma, né? Você entubando o paciente, você vendo aquela batalha. E nesse momento eu caí, né, na minha saúde. Eu tive problema pulmonar, cardíaco, cerebral, muscular. Então várias partes do meu corpo elas adoeceram. E aí eu sofri pra caramba, inclusive perdi a memória. E esse perder a memória foi o mais desesperador do mundo, porque imagina, eu sabia que tinha um consultório, mas não sabia como chegar no consultório. Eu via o paciente, quando eu ia para o computador para evoluir, eu não lembrava do que eu tinha visto. Isso me desesperou. E aí eu encontrei o Adriano, ele ligou para mim, eu estava fora de casa, morando no hotel, e ele disse: André, a gente está fazendo agora as reuniões todas online pelo Zoom, e o pessoal da Forever está relatando que ninguém complicou, ninguém morreu, e está todo mundo saindo da Covid tranquilo, porque você não usa os produtos. E aí eu resolvi usar, e em 3 semanas eu saí daquele quadro de caos e pavor para estar bem. Então, assim, me fez um verdadeiro milagre. E aquele médico que era mais cético, né, que não acreditava na garrafinha amarela, nos produtos, começou a despertar um interesse de saber o que era aquilo ali que fazia tão bem, como nenhum medicamento que eu tomei fez. E aí eu comecei a estudar os produtos. Eu tive, naquele momento, um paciente semelhante ao meu quadro clínico. E eu disse: Nicodemo, você é meu amigo, toma isso aqui. Eu não sei nem como é que funciona direito, mas eu sei que funciona. Toma isso aí. Então ele acabou utilizando, em 3 ou 4 semanas resolveu também. Então a partir daí eu comecei a me apaixonar, a estudar, e aí tentar entender como é que o aloe vera, como é que esses produtos eles fazem tanta diferença para a saúde das pessoas. Eu vou tentar passar isso aqui hoje. Não é fácil falar num tempo
Limitado, porque se você for falar de aloe vera aqui, tudo que ela tem, a gente passa o dia todo, outro dia. Então, tudo começa, o nosso corpo, tudo que está aqui, a matéria, ela é feita à base do átomo, dos elementos que formam moléculas, e a partir daí você vai ter as estruturas que a gente vê aqui hoje. Então, o vidro, o fio, a mesa, o computador, o nosso braço, o nosso cérebro, sai da mesma origem. Então, a partir desses elementos aqui, eu não sei se vocês lembram da tabela periódica, na época da química. Então, cada elemento ali vai ter um número. Por exemplo, o sódio é um 11, o elemento 11. Por quê? Ele tem no núcleozinho dele 11 prótons e na órbita dele 11 elétrons. Isso cria um íon e isso cria um elemento. Quando você junta esse elemento com outro elemento, por exemplo, o cloreto com sódio, vira o cloreto de sódio, que é o nosso sal. E a partir daí, todo o corpo, toda a matéria vai ser da mesma forma. Então Deus pegou uma coisinha, e a partir dessa coisinha ele começou a fazer os elementos, e a partir dos elementos começou a combinar os elementos, e de todos esses elementos aqui faz parte de tudo que a gente vê hoje na Terra. A pedra, o corpo humano, o computador e assim por diante. Então eu comecei a pensar, caramba, esses suplementos têm os sais minerais, esses suplementos têm vitaminas, têm enzimas, têm moléculas. Como é que eles atuam? Como é que eles vão fazer a diferença no nosso corpo? E aí a gente tem aqui uma coisa chamada célula. Uma célula é um micro-organismo, né? É uma estrutura complexa que, somadas a outras iguais a elas, vão formar tecidos. Por exemplo, a pele, por exemplo, a unha, por exemplo, o fígado. Então essas células juntas formam os tecidos, e o conjunto de tecidos vai formar os órgãos: coração, pulmão, fígado, rim, baço e assim por diante. Então é muito importante a gente começar a pensar não no fígado, no rim, no intestino, seja qual órgão for, e sim ir para a célula. Então há uma corrente muito forte hoje na medicina que fala na nutrição celular. A gente tem que nutrir a célula, e a partir dessa célula bem nutrida, você vai promover saúde dos órgãos, saúde dos tecidos, e aí você vai ter saúde para o corpo humano. Então, essa célula ali, tem um núcleozinho no meio, e eu não sou tem um apontadorzinho? Aqui embaixo. Joia. Então aqui, o núcleo, toda célula tem um núcleo, e na sua periferia tem um bocado de órgãozinhos, igual a gente tem pulmão, fígado, coração. E aí tem essa estruturazinha aqui, que se chama mitocôndria, é um nome meio esquisito, mas mitocôndria. Isso aí é que está fazendo a diferença na saúde e na doença das pessoas. Eu participei de um fórum com uma pessoa, um bioquímico muito renomado no Brasil, o Luiz Moreira, e a gente falava só da alteração na mitocôndria, que leva à alteração celular e doença dos determinados órgãos. Então, por que você tem um infarto, um AVC? Por que você tem cirrose? Por que você tem perda de memória? Tudo através da célula e através da mitocôndria. Então, essa organelazinha aqui, ela vai fazer muita diferença na nossa saúde e na nossa doença. Essa organela aqui é muito beneficiada com a aloe vera que a gente tem aí na mesa. Então, essa organelazinha aqui, é uma estrutura que não é tão complexa, mas dentro aqui tem um código genéticozinho, o DNAzinho dela. E aí, se você rompe essa cápsula, você quebra o DNA e você vai destruir as células com o passar do tempo. Então, essa destruição dessa pequena coisinha dentro da célula está fazendo com que os órgãos e os tecidos envelheçam mais rapidamente e adoeçam. Então, a gente tem que atacar, a gente tem que cuidar bem dessa coisinha chamada mitocôndria. E aí, o que isso faz? O que a mitocôndria faz? Ela ajuda na respiração celular, ela é uma usina de energia para a célula. Imagina um músculo que não tem energia, você não mexe nele. Imagine o coração que bate desde o nascimento da nossa morte, sem mitocôndria, já era. E assim por diante. A síntese de aminoácidos, de proteínas, vem através da mitocôndria. Então, você tem a formação do DNA das células, porque a célula é produzida no corpo, tem um DNA, e esse DNA vai dizer, você vai ser uma célula do fígado, você vai fazer isso. Imagina se esse DNA começa a ficar diferente. Aquela célulazinha aqui do fígado,
que ia fazer a função hepática, ela vai fazer outra função. E aí que nascem as neoplasias, os cânceres, as doenças. A mitocôndria, ela também é responsável pela morte de células, porque a nossa célula tem uma validade. Não adianta a gente pegar uma célula, ela nascer e ficar e nunca mais morrer, porque ela vai se desgastar e ela vai perder sua função. Então essa função de você renovar as células parte também da mitocôndria. Então toda essa parte aqui, que eu deixei aqui, eu botei isso mais completinho, porque eu vou deixar a apresentação. E aí vocês podem ler e entender um pouquinho mais. Eu não vou detalhar, porque senão a gente não vai conseguir bater o tempo. E aí, todos esses átomos vão se juntar e formar moléculas. E essas moléculas vão formar os tecidos. Quando você tem uma molécula perfeita, um átomo perfeito, ele vai funcionar bem. Mas tem uma coisa que o nosso corpo que forma o tempo todo. Porque o nosso corpo não vive blindado, ele vive à mercê dos intempéries do mundo, da nossa vida, o estresse, os hábitos, né, o nosso sedentarismo, as patologias de uma forma geral, isso vão formar uma coisa chamada radical livre. Então essas moléculas que tem esses elétrons, essa estrutura toda, ela começa a perder essa estabilidade química. Então imagine, o sódio eu falei que tem 11 prótons e 11 elétrons. Tá? Ó, eu estou vendo vocês aqui, parece aquela aula chata de química orgânica. Se eu pudesse ter uma foto aqui, era massa. Eu estou vendo assim, oh meu Deus, o que é isso? Mas é bem simples, ó. O sódio tem 11 prótons, 11 elétrons, tá? E aí, 11 elétrons, vamos dizer que um saia. Aí vai ficar 11 com 10. Aquela molécula estável, aquela molécula paradinha, ele vai começar a ficar instável e ela vai começar a se movimentar, ela vai começar a causar problema. E aí é o radical livre. Então esse radical livre começa a lesar outras células, porque a célula que está sem o elétron, ela vai buscar em outro. Quando ela vai buscar em outra célula elétron, ela acaba destruindo o processo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é acabar com o radical livre. Quem é que apoia tudo isso? Quem é que faz essa diferença? São os antioxidantes. Quem sabe um antioxidante aqui? Quem conhece um? Aloe vera. Vitamina C, vitamina D. Então assim, as vitaminas, né, os sais minerais, eles são potentes antioxidantes, aminoácidos também. E aí eu estou puxando tudo isso para provar que o nosso líquidozinho da garrafinha amarela funciona. Tá? Porque ele é muito rico nessas substâncias. Então está aqui como funciona o antioxidante, o efeito. A vitamina C, ela oxida no corpo. É engraçado, a primeira vez que eu vi isso, eu achava estranho. Você toma vitamina C e ela oxida. Por quê? Porque ela vai ceder o elétron, ela vai se oxidar, vai ser eliminada, mas a célula boa fica. Então todo o antioxidante ele oxida em prol da célula boa. Onde é que a gente pode atuar para melhorar a nossa saúde? A medicina, olha, não culpem os médicos por não ouvir sobre a aloe vera, não querer saber sobre suplementação e tudo mais. Porque nós não somos treinados para tratar a saúde. Nós somos treinados na faculdade para tratar a doença. Tratar a doença, fazer procedimentos, cirurgia, e que são muito importantes. Porque quando você vai para o médico, você está doente. E quando você está doente, você busca a cura. E a cura vem com medicamento, com cirurgia, tem que fazer diagnóstico, assim por diante. Isso tudo é muito válido e tem ajudado muitas pessoas. Só que a promoção da saúde vai fazer com que vocês não precisem chegar no tratamento da doença. Quantas pessoas aqui conheceram os produtos da Forever por benefício de alguma doença? Quem puder levantar a mão? Caramba, então vejam bem. Vocês tomaram os suplementos quando vocês tiveram necessidade por doença. Imagina se vocês tivessem tomado os suplementos, o aloe, o daily, o colágeno, antes de adoecer. Talvez não tivesse chegado naquele ponto da doença. Então, e é essa cultura, é isso que a gente vai ter que começar a passar para as pessoas. E você não precisa ser médico para fazer isso, porque a Forever não é medicamento. Simplesmente você vai relatar aquilo que você viu, que você passou, ou falar, o doutor lá falou aquilo, parece ser bom, tal. Então, compartilhar o benefício à saúde. Se a gente começar a fazer isso, sair daqui hoje, começar a compartilhar mais, a gente vai estar ajudando pessoas e vai estar promovendo saúde. E vai estar evitando o sistema de tratamento de doenças. Então isso é muito importante. Então está aqui, ó.
Você pode ter cuidado fazendo exercício, evitar álcool, estresse, né? Cuidar do ambiente que a gente vive, suplementar uma dieta saudável. Quando você tem uma certa idade, um certo tempo de vida, você tem que entrar nos protocolos de prevenção. Câncer de mama, por exemplo, do colo retal, de próstata, e assim por diante. Não pode fugir disso porque toma aloe vera. Não vai largar tudo porque toma aloe vera, não é isso. E aí, quando você tem doença, você tem que buscar o tratamento. Tá? A gente não pode fugir disso, ou dizer, eu só uso coisa natural, eu não vou tomar remédio e tal. Não vai nessa. Tá? Porque assim, a suplementação, a nutrição celular, ela é muito válida. Se a gente fizesse ela desde bebezinho, talvez você nunca precisasse, ou nunca precise tomar remédio ou passar por cirurgia. Mas ninguém fez isso aqui. Né? Então assim, os filhos de vocês agora estão tendo a oportunidade de começar bem cedinho, né, a promover a saúde. E a partir daí, a gente vai ter uma casuística nova sobre o poder da suplementação no ser humano. Eu acho que a gente está passando por um momento assim, muito ímpar. Bom, a base da medicina não foi tratar doença, nem foi cirurgia, nem foi procedimento. Hipócrates, ele lançou que somos o que comemos. Isso é verdade. Que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio. Então, essa frase é muito importante. Ele coloca, né, que você é expressão daquilo que você se alimenta. E se por algum motivo você adoecer, você alimenta para melhorar e sair daquele processo. Então, isso é a base da nossa medicina. Tá? Não é a medicina do antibiótico, do corticoide, da cirurgia. É essa a medicina, da base alimentar. E aí, eu vou puxar um pouquinho a sardinha agora para a nutrição celular, que é um movimento que está cada vez mais forte na saúde, e as pessoas estão começando a enxergar que você tem que tomar conta da célula, da função celular de verdade, e a partir daí você vai conseguir tomar conta dos tecidos e dos órgãos. Então, a nutrição celular é uma forma muito avançada de você ver todo esse processo, então contribui com o funcionamento dos tecidos, e é algo que não tem como voltar atrás. Então, quem está desenvolvendo hoje o negócio em parceria com a Forever Living tem uma grande oportunidade de esperar sentadinho na cadeira, entre aspas. Ninguém vai desenvolver negócio sentadinho na cadeira, mas pode esperar que o negócio de consumo, de suplementação de qualidade, ele vai fazer assim, lá para cima. E muitas indústrias que fingem que fazem produtos naturais, ou que fingem que produzem colágeno ou vitaminas, vai fazer assim. Porque as pessoas querem resultados. As pessoas querem realmente qualidade de vida. Chega de fingir que toma aquele remédio para fingir que vai tratar a saúde. Não tem mais isso. Depois da pandemia não tem mais. O nosso corpo, né, ele tem várias estruturas, mas o sistema digestivo é um sistema fantástico e é a nossa porta de entrada. Né? O nosso combustível vem daí. A nossa base alimentar, né, nós temos 5 elementos básicos da nutrição, que é vitaminas, sais minerais, aminoácidos, gorduras e carboidratos. Então, se você for olhar a Forever, ela tem basicamente os 4. Tem também carboidrato, mas assim, os 4 básicos, porque carboidrato a gente já nasce e tem carboidrato com muita fartura. Mas vitaminas, sais minerais, aminoácidos, não. E isso que começa a causar problema. E aí você tem o intestino aqui, que delgado e o grosso. O delgado é aquela cobrinha, né, que tem 7 metros e absorve uma boa parte dos nossos nutrientes. Tem vilosidades, né, são verdadeiros dedinhos assim, que tem outros dedinhos pequenininhos, e eles absorvem os nutrientes. E essas vilosidades, elas às vezes não estão funcionando muito bem. E quando ela não funciona bem, a absorção de nutrientes é menor, e com menos nutrientes a gente vai ter mais dificuldade de funcionar, e tudo começa a cair, a ruir. Então, esse processo do intestino grosso e intestino delgado, eu coloquei ali para vocês terem uma ideia do que cada um absorve, mas assim, o aloe vera tem uma grande função, que é dessa limpeza dessas velocidades, em ajudar que a velocidade ela consiga absorver os nutrientes. Então, essa absorção vai fazer muita diferença. Tanto que, se você pegar o aloe vera e você usar antes de qualquer alimentação, de qualquer nutriente, você vai ter uma absorção melhor. Bom, o intestino é o segundo cérebro. Por que será isso? Então, a gente fala tanto, né? Será mesmo que o intestino é o cérebro?
A capacidade do cérebro é vasta. Né? Não dá para se comparar a visão, a audição, a memória, assim por diante. Mas, pasmem, que o intestino ele consegue funcionar independente do cérebro. E ele tem uma coisa que, assim, são cerca de 100 milhões de neurônios, né, de fibras nervosas, que tem uma quantidade maior de fibras, por exemplo, do que a nossa medula espinhal. Imagina quanta conexão ali. E aí, essa comunicação com o cérebro existe, claro, né? Existe o comando. Tem pessoas que passam por estresse, por problemas, ansiedade, tem o quê? Gastrite, diarreia, né? Então, existe essa comunicação. E o intestino também dá informação para o cérebro. Isso funciona muito bem, e tem que funcionar bem. Outra coisa assim, que é muito importante é que o nosso intestino, ele produz neurotransmissores. Serotonina, dopamina, a GABA, e eles são muito importantes na regulação do humor, né, do nosso equilíbrio mental, da regulação do sono. Então, tudo isso vai fazer uma grande importância. E outra coisa, já tem trabalhos publicados cientificamente comprovando a relação de doença intestinal, problema intestinal absortivo com doenças inflamatórias, obesidade, diabetes, doenças autoimunes, doenças neuropsiquiátricas, neoplasias e o câncer do colo retal, que hoje é um grande mal que a gente passa aqui na nossa sociedade. Bom, então eu vou passar um pouquinho em cada elemento, não dá para detalhar, porque só de vitaminas e sais minerais nós temos 55 itens. Quando você passa para aminoácidos mais 20, são 75. Se eu passasse um minutinho por cada um, ia dar 75 minutos. Né? Mas está tudo ali bonitinho. E a Forever tem na nossa página, não sei se vocês sabem, lá nos downloads, tem um catálogo de nutrição explicando cada item. E é muito interessante, porque é uma explicação simples, fácil, que você pode saber para que a vitamina B12, para que a vitamina C, a E, como é que funciona, a lisina, as gorduras. É muito bom o material, muito bom mesmo. Bom, então, o que é vitamina? Né? Para que serve a vitamina? A vitamina, a principal função dela, ela tem várias funções no corpo, de acordo com cada vitamina, mas ela é uma substância catalisadora. O que é catalisadora? Ela acelera os processos. Tudo no nosso corpo é química. Tudo é química. Química e eletricidade. Tudo que a gente vê aqui, a estabilidade do corpo, o funcionamento, os hormônios, a visão, tudo depende de química. E aí a vitamina está em todos esses processos. Principalmente no metabolismo de gordura, de carboidratos, e de formação de proteínas. Então, sem a vitamina, a gente não consegue viver. Tá? A maioria das vitaminas não é produzida pelo corpo, exceto a vitamina A e a vitamina D. Então, a gente tem que se alimentar. Bom, aqui, sais minerais. São vários sais minerais. Eu deixei tudo escritinho ali para vocês usarem, mas eu pincelei aqui, ó. O cálcio, por exemplo, ele é importante na contração muscular e nos impulsos nervosos. E não é só porque você não come cálcio que vai ter osteoporose. Vai ter sim, claro, mas não é só osteoporose. Você vai ter dificuldade na contração muscular. A coagulação vai estar prejudicada. Você tem a maior chance de sangramento, um AVC, né, um derrame, um infarto. Então tem que ter o cálcio. O nosso cálcio é muito bom. É um cálcio quilatado, é um cálcio que tem boa absorção. Então, ajuda em várias coisas do nosso organismo, inclusive o sono. Era muito importante. Eu tenho vários pacientes que relatam: doutor, tomei aqueles 2 comprimidinhos lá e melhorei meu sono. Graças a Deus. Então tem essa grande vantagem. O magnésio, por exemplo, ele atua no metabolismo das gorduras, ele ajuda no músculo cardíaco. O potássio e o sódio, eles fazem um equilíbrio do pH do nosso corpo, porque se o pH estiver mais alto ou mais baixo, a gente começa a sofrer, a química não funciona. O fósforo, né, ele armazena energia e ele é muito importante na formação do DNA, que é aquele núcleozinho lá que tem um código genético. O DNA, ele é o que diz que a célula vai ser. O que nós somos hoje é a mistura do DNA do nosso pai e da nossa mãe. Esse código genético está ali, ó, tem que ser copiado à risca. Você não pode alterar isso. Qualquer alteração vai dar o quê? Doença, neoplasia e outros males. Bom, o zinco, que está presente em mais de 300 atividades enzimáticas. Sem o zinco também a gente não consegue funcionar.
O ferro, né, na oxigenação das células, a ausência do ferro da anemia, todo mundo sabe, e aí você fica com aquele corpinho fraquinho, a criança ela não cresce, e é fundamental. O cobre, o manganês, o cobre, enfim, uma coisa assim, ó, eu estava estudando o selênio esses dias, eu não sabia. O selênio é responsável, na verdade eu estava estudando sobre metabolismo e doenças de tireoide, que é da minha área. E aí eu fui ver onde é que pode encaixar a suplementação no metabolismo. A gente usa o V-Force, né, o próprio Aloe, tem o FAB, você vê que dá energia, o Dublê, mas como é que chega lá na tireoide, a forma celular da coisa? Aí eu peguei um artigo que dizia que tem 30 selênio proteínas ligadas diretamente à tireoide, que fazem com que o nosso metabolismo funcione. Quando você tem hipotireoidismo, a tireoide baixa, você é aquele paciente sonolento, limitado, dorme muito. Quando você tem um hormônio muito elevado, você é aquele paciente agitado, magro, o olhar esbugalhante. E aí essas selenoproteínas, elas são responsáveis por essa questão do metabolismo para que não deixe o hipotireoidismo. Eu não sabia disso, vim saber com estudos. Então, esse tipo de coisa, esse aprofundamento, a gente não vê na faculdade de forma alguma. Não dá nem tempo de ver isso. As gorduras, você tem gorduras boas e gorduras saturadas e ruins. Então, os ácidos graxos, né, você tem o ômega 6, o 3, o 9, o nosso arquicídico, que é fantástico. Ele é fundamental, então gordura não é ruim. E eu queria salientar uma coisa aqui. O que engorda na nossa alimentação não é gordura. Quem dizer que vai comer a picanha mais tarde com gordura e vai engordar por isso, não. Vai ter energia. Então, não é que vai também comer a gordura da picanha toda, né? Claro. Mas o que engorda é carboidrato, porque o carboidrato dentro do corpo ele vai se transformar em depósito de gordura. O excesso de energia ele é reservado para gordurinha. E aí você tem as doenças por acúmulo de gordura saturada, né? Mais como cardiopatia, a obesidade, a esteatose, que é a doença do fígado, está assolando todo mundo. E o nosso ômega, né? Então aqui tem a composição do ômega, deixei aqui explicando por que o 3, o 6 e o 9, por que essa diferença. Na verdade é só a posiçãozinha do carbono, que aí o carbono, a cadeia da molécula ela vai estar no terceiro carbono, no sexto ou no nono. Isso não tem muita importância para uso geral, mas assim para a gente, para a parte médica é muito importante. E aí você tem os aminoácidos, tem vários aminoácidos. Nós temos hoje uma vasta influência de aminoácidos para o funcionamento do nosso corpo. Qual a diferença de aminoácido e proteína? Porque o pessoal fala muito, aminoácido, proteína. Então vamos tentar entender aqui. Imagine uma parede que você tem vários tijolos. Então tem vários tijolinhos ali grudados um no outro. Cada tijolo é um aminoácido. Então você tem lá um aminoácido, pode ser um de outra forma, então você tem lá um conjunto de aminoácidos. E esse aminoácido vai formar uma proteína. Tá? Então, quando você come carne, por exemplo, você come uma porção de proteína. Para você absorver aquela proteína, ela vai quebrar, o suco você vai mastigar, vai para o estômago, o suco gástrico vai dissolver e formar aminoácidos. Você não absorve proteína, você absorve aminoácidos. Então, sempre essa micromolécula que vai ser entrada no nosso corpo. Qual é a grande vantagem disso, né? Que a Forever ali vem lá atrás para a gente? A gente tem uma grande arma, que é o Light Ultra. O Light Ultra, eu vou falar mais tarde, mas ele é aquele saquinho tem vitamina e aminoácidos. E esses aminoácidos são de alta absorção. Um grande problema da indústria de suplementação, de suplementos, é você ingerir algo e ele entrar no corpo, você conseguir entrar. Então a Forever ela se especializou para que seu produto ele seja absorvido. Sendo absorvido, ele vai funcionar. Então essa é uma grande vantagem. E aí os aminoácidos aqui eu citei, por exemplo, a fenilalanina, ela é precursora de certos hormônios, neurotransmissores como a tirosina, a dopamina, a epinefrina, que é a adrenalina, né, que acelera nosso corpo, da taquicardia, fecha os vasos. Você tem a valina, que ajuda na regeneração da musculatura. Você tem ali o triptofano, por exemplo, que ele vai regular a questão do sono, do humor.